Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Já falamos bastante aqui no Fórum 11:30 hoje sobre a pesquisa Latam Atlas Intel, Latam por ser Latinoamérica, não é patrocinada pela companhia aérea, não, né? Feita para Bloomberg. A Atlas, que tem aí um índice bom de acerto em alguns países da América Latina, tem feito esse pulso, esse controle da pressão nos diferentes em 5 países da América Latina: Brasil, México, Chile, Colômbia e Argentina. E o Lula está ali empatado com o Milei na segunda posição dos melhores avaliados, mesmo assim com uma desaprovação maior do que a aprovação. A Cláudia Sheinbaum é a melhor avaliada e depois os presidentes do Chile, o Boric e o Petros da Colômbia, numa situação, digamos assim, bastante difícil, inclusive porque os dois terão eleições. Mas o que chama atenção não é que a desaprovação do Lula continue maior do que a aprovação, é 53% de desaprovação para 44,9% de aprovação, isso mais ou menos o mesmo de fevereiro, agora em março, parecido também de algum jeito com janeiro, movimentações de janeiro até março ali na margem de erro, abriu um pouco a boca do jacaré, mas parece que num momento já de estabilização. O que chama atenção, e eu destaquei nesse Fala Rovai, é que se confirmou um dado que já vinha da última pesquisa de fevereiro. Ou seja, não é mais aquela coisa do erro, porque a base amostral é pequena quando se falam desses segmentos. Quais segmentos? Renda familiar de 5 a 10 mil salários mínimos e acima de 10 mil salários mínimos, e também de nível educacional acima de ensino superior para cima. Olha só, o Lula, quem diria? É o pai dos ricos, não é? O cara bem avaliado entre os ricos. É essa percepção que se tem a partir dos dados de desaprovação e aprovação nas faixas de renda. Vejam, entre 0 e 2 mil salários mínimos, Lula é desaprovado por 52,5% e aprovado por 45,7%. Ali é o povo do Bolsa Família, é o pessoal mais simples, né? Entre 2 e 3 já aumenta a desaprovação para 54% a 44,9%. De 3 a 5 mil, a desaprovação vai para 59,7% e a aprovação 39,5%. Essa classe CD está puta da vida com Lula falando português claro. Assume de 5 a 10 mil salários mínimos, diminui a diferença. Vai de 51% de desaprovação a 46,5% de aprovação. E aí, acima de 10 mil salários mínimos, é a única faixa onde o Lula passa a ter uma aprovação maior que a desaprovação, de 54,5% contra 45,3%. Nível educacional, que eu tinha destacado, ensino fundamental dá 47,8% de desaprovação para 50,5% de aprovação. Boa, está numa margem boa. Pega o ensino médio, morreu Neves. Desaprovação 58,7% e aprovação 39,9%. Então, muito maior no ensino médio. Esse cidadão de meio termo, essa famosa classe média, né, uma classe média trabalhadora, está desaprovando o governo Lula. Aí vem o ensino superior e volta a ter uma aprovação maior. Então, tanto até o ensino fundamental muito pobre ou que tem
um ensino superior, já que estaria numa situação de renda também um pouco mais elevada, a aprovação de Lula hoje é maior do que a desaprovação. Por que eu estou destacando isso? Estou destacando 5 a 10 salários mínimos, não é 10 mil salários mínimos, não. É que o pessoal considera, a Miriam está falando aqui, o pessoal considera acima de 10 mil, no Brasil é um universo muito pequeno de pessoas. Então, você não faz 10 mil, 20 mil, 30 mil, porque que nem 50 mil para cima, sabe quantas pessoas tem no Brasil? 141 mil, é insignificante enquanto grupo estatístico, que são aqueles que vão pagar um imposto de renda acima, vai para poder compensar a isenção até 5 mil e alguma isenção até 7 mil reais. Isenção zero até 5 mil e uma fatia de isenção até 7 mil reais. O que acontece? Esse grupo mais letrado está aprovando mais do que os batalhadores. Esse grupo um pouco mais abastado está aprovando mais o governo Lula do que os raladores. É preciso ficar atento a isso, eu acho que a pesquisa mesmo explica. 2 questões. Uma, criminalidade aparece com alta. E segundo, inflação. A insegurança pública bate mais forte nos setores populares. É lá que o pai tem que ir buscar a criança, a jovem menina no ponto de ônibus meia-noite, voltando da faculdade, e ele tem que ficar ali no frio, no sol, na chuva, esperando ela para ir a pé até em casa, porque do ponto de ônibus até em casa dá 10 minutos, mas ela não pode sozinha, mesmo tendo 20, 21 anos de idade, por medo de estupro, de violência, de agressão. Está muito, muito grave nas áreas de baixa renda. É a inflação também que come mais dinheiro do pobre do que do rico, a inflação dos alimentos. O cara tem que comprar. Quanto que ele gasta, percentual do salário dele de alimentos se ele ganha 2 mil reais? 70%, 60%. Então, come muito mais dinheiro a inflação dos alimentos para quem ganha 2, 3 mil do que para quem ganha acima de 10 mil, que vai gastar os mesmos 1.500 no supermercado. Não vai ser tão impactante. Se vier atacar essas 2 coisas, o Lula pode vir a subir e melhorar a sua imagem como um todo entre o seu público histórico, atingindo o patamar do seu público que lhe é inóspito, que são os que ganham mais de 10 mil salários mínimos e as pessoas de ensino superior, que na eleição de 22, pasmem, votaram em sua maioria em Jair Messias Bolsonaro. Tem um caminho das pedras dado pela própria análise da pesquisa. É preciso corrigir o governo, não é só comunicação. Não entrem nessa. A comunicação pode até ser que ela venha a chegar nos próximos meses melhor, que já chegou para aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos e estão com escolaridade de nível superior, podem ter recebido alguma informação que as classes mais pobres não receberam ainda, os setores mais populares. Pode chegar, pode melhorar, por inação, pode ser que sim, mas são políticas públicas de diminuição da sensação de insegurança e de diminuição do preço dos alimentos que vão, de fato, mudar a atual situação da popularidade de Lula e o colocar em condições de disputar a eleição contra quem quer que seja do lado de lá para ganhá-la. Porque hoje Lula teria muita dificuldade de realizar esse feito. Com a aprovação no nível que está, a reeleição de Lula seria muito difícil. Ainda é cedo, tem 1 ano e meio para a eleição, é possível modificar esse cenário. Aliás, é previsível que Lula modifique esse cenário, por isso não tem também que sair
pelado no meio da rua, desesperado, gritando: perdemos, perdemos, que nem certas pessoas ficam fazendo na mídia, inclusive dita progressista. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.